Descobri que carrego uma mágoa de 20 anos atrás. Como me livrar disso? Vem com a gente no nosso canal interativo. Eu sou a América, minha psicóloga. Eu te ajudo a descobrir os segredos da sua mente e realizar seus sonhos. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, inscreva-se agora, faz a sua pergunta e vem comigo nessa reflexão. Nós vamos ajudar hoje o nosso querido Lincoln. Ele mandou essa pergunta através do nosso e-mail, tá? Que é o atendimento@americaminha.com, você pode mandar para lá. E ele explica o seguinte caso, ó. Olá, Meire, o meu caso é o seguinte. Quando eu era adolescente, eu tive uma divergência por conta com um camarada e acabei sendo agredido por ele. Mas com o tempo isso passou, eu não guardei mágoas, ao menos era o que eu pensava. De uns tempos para cá, 20 anos depois, me bateu uma vontade de acertar as contas com esse indivíduo. Como eu faço para me livrar destes sentimentos? Olha só. Olha que interessante isso, né? Gente, por que acontece esse tipo de coisa que a gente acha que já engoliu, que passou, que a gente superou aquela história e de repente aquele conteúdo volta e se fala assim, puxa vida, eu não imaginava que eu estava com esse negócio aqui ainda carregando dentro de mim, né? E olha, Lincoln, eu vou falar uma coisa para você, é muito legal que você tenha tido contato com isso, que você tenha parado para pensar sobre isso, que você não quis de novo colocar esse conteúdo lá para baixo do tapete e de novo não ter querido olhar para isso, né? Então, parabéns pela sua coragem, pela sua vontade de se conhecer, tá? Então é o seguinte, o Lincoln, em primeiro lugar, por que que essas coisas acontecem? Pode acontecer, de às vezes a gente está muito ocupado, muito estressado naquele momento e não ter dado tempo de digerir aquela situação. Então, nós engolimos aquela situação, né? Mas nós não digerimos aquela situação. Ou seja, a situação passa, mas nós não tiramos dela o aprendizado. Quando isso acontece, o nosso inconsciente, que é muito sábio, ele guarda aquele conteúdo para em um momento específico, quando você precisa daquele conteúdo, ele vai aparecer. E aí você vai precisar de um gatilho. Alguma coisa deve ter acontecido na sua vida atual que você precisou de uma arma, de uma habilidade que você deveria ter desenvolvido naquela ocasião e aquilo passou. E aí o teu inconsciente vem nessa lembrança te recordar, dizer assim, olha, lembra aquela prova lá que você ficou de recuperação? Então, agora na escola da vida, a vida está te cobrando. Então, por essa razão, alguma situação vem e te lembra que você tem aquela coisa, aquela pendência lá do passado que você ainda precisa resolver. Entendeu? Então, por isso que é muito saudável você ter parado para olhar para isso, ter mandado a sua pergunta, porque se você não parar para pensar sobre isso, que é a única forma de digerir os acontecimentos da nossa vida, é parando para fazer reflexões, porque é só assim que a gente transforma em sabedoria as experiências da vida. E esse é o objetivo, entendeu? Então, olha só, esse conteúdo guardado veio à tona agora, né? Lembrando sempre, gente, que toda experiência que é importante, que carrega em si um potencial de sabedoria, ele não vai se perder. Ele vai ficar ali guardadinho de alguma forma, entendeu? Até você, até você passar por aquilo. Até você aprender a tirar daquilo a essência dele, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente faz esse exercício para entender o que que isso significa? Por que que aquilo ficou lá dentro? O que que eu tenho que aprender com isso, tá? Tem um exercício muito interessante, ô Lincoln, que é o seguinte: eu gosto muito, as emoções, elas sempre estão ligadas a uma imagem, tá? Então, para você ter acesso a essa lembrança, né? E não é a lembrança daquela época lá que você está dizendo, que você teve um desentendimento com o rapaz, vocês brigaram. Não, é anterior a isso. Porque quando você se desentendeu com o rapaz, já havia dentro de você algo que aquilo era disparado, né? Que o gatilho disparava. E como a briga com ele te gerou uma sensação muito ruim, já conhecida, foi por essa razão, por um mecanismo de defesa, que você guardou aquilo ali no teu inconsciente de novo. É como se você falasse assim na época: eu não tenho condição de lidar com isso agora.
e aí você guarda aquilo lá escondidinho de novo, você entendeu? Mas percebe que aquela situação anterior à briga, ela também já existia. Então você vai vendo que na nossa história, o que vai acontecendo é assim, a gente vai fugindo das situações de aprendizado. Então, uma situação, quando não resolvida, ela vai aparecer em outra. E aquele mal-estar vai. Se você não olha para aquele mal-estar, por exemplo, no momento da briga, que ela foi disparada de novo, você guardou aquilo e agora você deve ter tido um desentendimento com alguém de novo. E o gatilho é esse. É um desentendimento com alguém. Aquela emoção, ela vai te lembrar de alguma situação lá atrás, antes mesmo da tua primeira briga com o cara lá. Talvez essa sensação, ela traga essa briga, situações de briga, de conflito, traga para você talvez uma impossibilidade de briga, ou uma raiva guardada, ou alguma situação difícil com alguma autoridade, alguma coisa assim, talvez tenha a ver com teu pai, com a tua mãe, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, é bom você dar uma investigada. Como que a gente faz? Primeiro, a gente potencializa a emoção, potencializa o sentimento, tenta ampliar isso. Sabe aquele mal-estar, né, de briga, aquela raiva? Amplia a raiva, amplia para as sensações do seu corpo, tá? Então sente aquela raiva em todo o seu ser, tá? E deixa trazer, vir à tona as imagens que se combinam com aquilo, imagens da sua história. Então você vai falar, puxa, aquela vez que eu fiquei com raiva de fulano, de ciclano, de beltrano. Então você vai juntando as situações da raiva. Vai ficar uma imagem mais significativa ali para você. E aí aquela imagem você pega, né? E começa a pensar, né? Quando foi que você sentiu isso antes, né? É, como isso te fez sentir na ocasião? Vamos supor que você se lembre de uma situação anterior à briga que você teve, né? Com um rapaz de 20 anos atrás. É, tenta lembrar de uma situação anterior àquela, né? Talvez possa ser uma briga, uma bronca do teu pai, uma bronca da tua mãe, um vexame, alguma situação onde você tenha se sentido muito desamparado, muito frustrado, que você não, sabe, muito impotente, né? E eu queria que você explorasse um pouco mais essa situação, né? Onde e quando você já sentiu isso antes, essa sensação, o que foi que aconteceu, né? E de que forma você poderia ressignificar essa situação? Porque essa situação, ela aconteceu lá atrás na sua história. Hoje, já se passaram mais de 20 anos, né? Hoje você tem uma compreensão diferente da situação que aconteceu antes dessa briga dos 20 anos, tá? Então você volta ali naquele passado e tenta entender um pouco disso. Por que que uma terapia nesse momento é interessante para você? Porque o terapeuta, ele vai conseguir te ajudar de uma forma mais rápida, tá? Porque às vezes o paciente fazendo por si só, a gente tem um problema. Por que que a gente não consegue fazer sozinho muitas vezes esse exercício? Porque nós temos uma cegueira para questões que nos causam muita dor. Então, outras pessoas que não estão envolvidas emocionalmente, elas conseguem enxergar melhor esses padrões. E aí a gente consegue desvelar mais rapidamente a situação e você consegue ter um alívio melhor e o crescimento que você precisa. Sabe entendi, o eureka, né? Tipo, meu Deus, ó, que coisa, não tinha pensado nisso, né? E aí sim você consegue transformar esse potencial energético em sabedoria. Você consegue fazer a reflexão sobre isso. Sozinho, você vai ter que ficar explorando isso várias vezes. Às vezes é mais custoso mesmo, né? Você querer fazer sozinho, porque você muitas vezes vai se ver perdido e sem uma pessoa também para conversar, vai ser difícil e sem técnica nenhuma. Você sozinho, nesse ponto onde você está, que você está num ponto bem legal, viu? Bem legal para você fazer uma terapia. Você rapidamente conseguiria acessar conteúdos que valeriam muito a pena, inclusive tem investimento financeiro, entendeu? Para você conseguir desvendar esse nó aí energético, emocional, psicológico,
que está acontecendo na tua vida. Seria um privilégio se você pudesse realmente pegar um terapeuta para trabalhar especificamente essa questão. Você vai ver como ele está ligado a uma série de outras questões que se você resolve isso, esse emaranhado, você consegue, nossa, ter um alívio em uma série de áreas da sua vida. Entendeu, meu querido? Então é isso. Na verdade, é preciso entender qual é a situação, né? Qual é a emoção específica que você está sentindo, o que que essa emoção te remete, em que situação, né? Para a gente entender o gatilho. E aí você vai perceber que esse gatilho emocional, ele está presentes em várias áreas da sua vida, na vida amorosa, na vida profissional, na vida com os amigos, na sua vida familiar. Você vai percebendo que você vai limitando todo o seu potencial de florescimento, por conta desse gatilho. Ele realmente é importante para você. E se o teu inconsciente está te dando esse presente, cara, isso é um presente, né? Esse insight que você está tendo aí agora, eu acho que vale a pena você explorar, tá? Então, acho que seria mais rápido você buscar um terapeuta do que tentar fazer tudo isso sozinho aqui, entendeu? Tá bom? Então é isso, ó. Vocês aí, meus queridos amigos, o que que vocês acham? Acha que é mais rápido ele ir lá para o terapeuta? O que que vocês acham? Põe a sua opinião aqui. Veja aí se vocês já tiveram insights desse jeito. E se você quiser uma sessão terapêutica comigo, você pode mandar um e-mail para atendimento@meiricamia.com ou então um WhatsApp que está aí embaixo, tá? Que a gente te manda todas as informações direitinho. Eu tenho um processo, um método de atendimento realmente diferenciado. Eu acho que economiza bastante tempo, que você manda para mim primeiro a sua história, eu já vou vendo mais ou menos o seu padrão. Quando a gente se encontra, né, ou se for online ou presencial, não sei, eu já tenho uma série de dados que a gente vai economizar bastante tempo nessa sessão, tá legal? E depois eu vou te passar uma série de exercícios e tal, que vão te ajudar a mudar esse padrão para um padrão mais positivo, tá bom? Então manda um e-mail aí pra gente que a gente espera você, tá legal? Ó, beijinho, manda a sua pergunta, inscreva-se no canal, dê um joinha se você ficou aqui até agora e compartilhe o vídeo, tá bom? Beijinho, tchau!